Porque tem muito julgamento, né? Ah, você é louco, né? Não sei, você deve ter ouvido isso na sua vida, né? Ah, você é louco, isso aí não existe Sim. nada, né? Então, tanto é que, assim, eu prefiro hoje pesquisar o dos outros. Agora, esses tipos de avistamentos, teve algumas interações também, troca de sinal de lanterna em Iporanga com 6 objetos desses. Isso com um grupo de várias pessoas também, do GUG, né, de outros grupos também, do INFA, que era de São Paulo. E durante essa interação que a gente teve com o fenômeno, a gente percebeu que eles eram inteligentes de alguma forma, porque você piscava 3 vezes com a lanterna, eles repetiam 3, você piscava uma, ele repetia uma. Então, assim, o fenômeno é inteligente. A gente não sabe o que, que é, mas alguma inteligência tem ali dentro. Agora, quando eu estava falando que as abduções mudaram um pouquinho o O modus jeito, isso, é operandi, isso que eu vi. né? Porque o filme Intruders foi baseado na abdução clássica. Já hoje a gente tem o que chama-se de visita de dormitório. O objeto vem, fica em Uhum, cima da casa ou do apartamento, pode ser em uhum, zonas até povoadas, tipo no centro de São Paulo. Já aconteceu, por exemplo, casos em cidades bem populosas, nos Estados Unidos, por exemplo, e em apartamentos, e o objeto às vezes fica ou em cima da casa ou do lado do apartamento, joga um foco de luz e através do foco de luz ele abduz essa pessoa. Leva para dentro da uhum. nave, flutuando, atravessa às vezes até a parede. Isso é relatado pelos abduzidos e contatados que, através de hipnose regressiva, lembram de alguns detalhes do missing time que ela teve, né, do tempo perdido que ela teve, porque muitas vezes ela não lembra de tudo conscientemente. E aí, dentro da nave, ela passa por essas experiências, coleta de cabelo, unha, pele, e pode culminar até com um implante. Quando eu falo implante, deixa eu te mostrar o que é. Nesse O filme, Intruders, né? Elas têm na perna, né? Elas têm uma marca, cicatriz, aí né? são Marca na marcas, né? perna. Tem marcas e tem implantes. Ah, tá. São Deixa diferentes. eu só achar aqui os implantes. A gente está falando, pessoal, por enquanto, do filme Intruders, de 1992. Richard Crenna faz o papel de um psiquiatra muito legal. É muito legal. Todos os filmes que a gente vai falar aqui são super interessantes. Essa matéria que o Edson estuda, super interessante. Ó, E se fosse uma coisa assim desprezível e do nada, não teriam tantos caras gênios teriam feito filmes isso sobre, aqui é sobre isso. um Olha aqui, desenho ó, demonstrando o como é implante. que era o implante. Geralmente são uma espécie de haste bem fina e eles na pontinha colocam o implante, que são microsistemas pequenos, né? Aqui, por exemplo, um Aparece nesse filme também, raio-x Intruders também aparece, que ele põe no aparece. nariz de uma delas, né? Isso. Ela Geralmente tira. é pelo Ó, nariz, sangra, né, o aqui, ó. nariz, E a essa pessoa às foto vezes da tem onde é? sangramento. Esse raio-x? Da mão De de uma quem? das pessoas é do Dr. Roger Leir e do Darrell Sims. São 2 especialistas norte-americanos que coletam e fazem cirurgias retirando os implantes dos Sério? E abduzidos. aqui, então, ele teve Aqui um paciente que ele isso, retirou que essa ele teve foto. na mão, né? Teve Então, na mão, ele geralmente, retirou. quando é colocado na base do cérebro, pelas narinas, eles não operam, porque está num lugar bem nevrálgico ali Sei. que É pode causar perigoso. algum problema. Agora, quando está na perna, no braço, Ah, eles tiram. aí eles tiram. E Aí por que que... Desculpa. aí são alguns dos implantes que foram retirados, que os abduzidos e contatados deixaram que fosse feita a cirurgia. Agora, não dá para saber o que Isso, tem, por que que eles fazem isso? tem implantes que são metálicos, que são detectados através de raio-x, Aqui, ó, você e tá tem reconhecendo? Tá reconhecendo? e tem implantes que são biológicos. Por que será que eles põem isso? Alguém já... Então, existem teorias, Ah, conjecturas do que poderia ser é, isso. Talvez fosse uma espécie de sinalizador para alisar localizar a essa pessoa pessoa. em qualquer lugar que ela esteja, ou para até incutir na mente dela algumas ordens. Faça isso, vá para tal lugar, né? Ou até usar a visão e a audição do abduzido como uma filmadora ambulante, coletando imagens e sons.
Então, é isso que a gente imagina. Então, quando a pessoa passa por uma experiência dessa, seja abdução numa estrada, que o objeto vai lá, leva, às vezes, o carro inteiro, né, para dentro da nave, ou uma visita de dormitório. Esse carro você já teve alguma comprovação? Tem vários casos de carro. Por exemplo, o caso mais clássico norte-americano que aconteceu é o caso Barnett Hill, que aconteceu em 61. E eles estavam voltando de uma viagem do Canadá para os Estados Unidos e toparam com um objeto desse, foram levados para dentro e dentro eles sofreram todas as experiências normais em abduções. Na época, o projeto Blue Book, que é o livro azul, famoso, ele foi objeto, nesse caso, objeto do projeto Livro Azul também. O próprio Hynek, desse filme, do Contato Imediato, ele foi um dos pesquisadores que teve contato com Barnett Hill para poder saber detalhes. No Brasil, a gente tem um caso clássico que aconteceu em Minas Gerais, que é o caso do Hermínio e Bianca, que na época foi difundido, inclusive, em várias televisões, e a televisão, o programa mais exponencial daquela época era o Flávio Cavalcante. Lembro. Né? E aí eles foram lá dar o depoimento, falar o que aconteceu, tal. Foi super, deu muito ibope naquela época o Flávio Cavalcante com a abdução desse pessoalzinho aí, do Hermínio e da Bianca. Os dois hoje são falecidos, né? Sei. A Bianca, inclusive, morreu esse ano. Não faz muito tempo que ela faleceu. E ela tinha o contato lá que ela dizia que era o comandante Carran, né? Segundo ela, eles teriam dado até o nome, né? Lá o ET, comandante Carran seria o ET? Isso. E nessa ocasião aí teve o negócio do carro também, de levar o carro para dentro do objeto, que o objeto era grande. Mas nem todas as vezes acontece de levar o carro para dentro. Às vezes o carro fica estacionado, eles pegam só a pessoa e abduz também, como aconteceu no caso do Antônio Nelson Tasca, por exemplo, de Chapecó, Santa Catarina, que aconteceu em dezembro de 1983. Né? Ele foi abduzido também. Tem o caso do Nilson Pátero, que aconteceu em Catanduva, também foi um caso pesquisado pelo DOPS, na época, pela aeronáutica. Então, tem vários casos brasileiros. Tem, inclusive, quando a gente vai para o lado de implante, de abdução, às vezes você tem até os casos de relações sexuais também. E aí, eu trouxe até um livro para te mostrar, que é um livro escrito por psicólogos de São José do Rio Preto, é o Álvaro Fernandes e a Sônia Maria Trigo, e aí tem esse livro aí, que é Contatos Sexuais com Fonautas. Casos de contatos sexuais com ufonautas. Ufonautas seriam um tripulante do UFO, né? Tripulante do UFO. Aí tem o caso clássico do Antônio Vilas Boas e vários outros. Ufonauta, porque o UFO pega americano, né? O nosso seria OVNinautas. Seria OVNinautas, exatamente. Agora, detalhes nunca relatados dos contatos sexuais com ufonautas confirmados através de hipnose, desenhos detalhados dos tripulantes dos UFOs e descrição de seus corpos e características fisiológicas. Esse livro é de quando? Aqui a dedicatória para você é de 1990, o Gug. Mas foi antes. 88. 88 que eles publicaram. Não faz tanto tempo assim, 32, 33 E tem anos. vários relatos aí de homens e mulheres que tiveram esse tipo de experiência também. Então, é algo que é um pouco raro, mas vez ou outra acontece.